noite. Hoje é sexta-feira, 4 de abril. O TH Mais Notícias já está no ar. Veja o que é destaque no jornal de hoje. Custos de combustíveis e energia elétrica pesam no bolso do brasileiro. Ovos de chocolate, preços podem variar até 60% em Taubaté. E hoje é Dia Mundial dos Animais de Rua. Penas para crimes de maus tratos e abandono vão de 3 meses a 1 ano de prisão. O TH Mais Notícias já começou. Que tá difícil encher o carrinho com as compras do supermercado, todo mundo sabe, né? Mas além dos alimentos, o preço dos combustíveis e da energia elétrica também tem pesado no bolso dos brasileiros. O Marcelo é vendedor e usa o carro para trabalhar todo dia. Com o preço alto dos combustíveis, ele tem gastado cerca de 20% do orçamento familiar só para abastecer o veículo. Eu ainda não vejo expectativas de melhora. Procuro ser o mais otimista possível, mas infelizmente eu não consigo ver a tal luz no fim do túnel. Aí te obriga a ter algo como a arrecadação de renda auxiliar, alguma coisa por fora, para compensar essa despesa de perda dentro do valor do combustível, né? E a queixa é sempre a mesma, o preço cada vez mais alto de tudo. Tudo aumenta, tudo só aumenta, né? Então, assim, fica difícil as coisas, porque o preço da gasolina, o preço do combustível eleva o preço dos demais produtos. Já o Júnior é cabeleireiro e tem o próprio salão. Por aqui ele gasta mais de R$ 2.500 somente com energia elétrica. Nos últimos meses ele tem recebido contas cada vez mais caras. Para a gente aqui teve um aumento praticamente de 10 a 12%, né? Em comparação aos outros meses. E com esse calor também a gente não consegue ficar sem principalmente um ar-condicionado, né? Então isso acaba demandando um uso de energia muito grande também, né? A gente paga hoje em média entre R$ 2.000 a R$ 2.500 mais ou menos de energia, né? Então, considerando esse aumento que teve, isso vai aumentar mais ainda, né? De acordo com o IBGE, em fevereiro, a conta de luz ficou 16,8% mais cara. Já a gasolina teve aumento de quase 3%, chegando ao patamar dos R$ 6,43 por litro. A atual percepção do brasileiro, ou melhor, a realidade mesmo, é que todos os gastos comuns do dia a dia tiveram aumentos significativos. Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa mostrou que os setores que mais têm pesado no orçamento do brasileiro e que tiveram maior aumento de preço nos últimos meses foram o dos alimentos, seguido dos combustíveis e, em terceiro, a energia elétrica. Para este economista, o momento é de entender como conseguir economizar em um país onde o básico tem virado luxo. No caso de alimentação, evitar comer fora de casa. A dica aí é fazer o uso das marmitas, né? Quanto mais você puder já levar de casa aquilo que você vai consumir, fica mais barato e também você já sabe o que você está comendo, é uma vantagem. Tá? Na parte da energia elétrica, se você puder sair do horário de pico, você normalmente vai ter tarifas mais baratas, né? Então, no horário que todo mundo está usando a energia elétrica, costuma ter uma tarifa mais alta. E a parte do transporte, que é a outra que também pega bastante. No Brasil, nós tivemos do ano passado para esse, em vários centros urbanos, aumentos das passagens de transporte público acima da inflação, né? Então, aquilo que já era pesado se torna ainda mais pesado. Então, carona solidária, sempre que for possível, utilizar pelo menos alguns dias da semana uma bicicleta, um metrô, alguma coisa que exista, né? Esteja à disposição. Além de facilitar, ser uma opção que o planeta vai agradecer, o seu bolso também vai agradecer. O Júnior tem feito o que pode e, em momentos em que não há clientes no salão, procura apagar as luzes e desligar os equipamentos. E a torcida é para que o preço do básico comece a parar de pesar tanto no dia a dia do brasileiro. O que a gente tenta fazer aqui, né, de alguma forma, em alguns momentos, poder economizar um pouco de energia, né? Em alguns lugares que a gente não está com atendimento, a gente tenta deixar algumas luzes apagadas, alguma coisa assim, mas é lógico, a gente sempre também tem que preservar a qualidade do nosso serviço, né? Então, não dá pra gente deixar de ter, infelizmente, né? Acaba não tendo muita saída, né? Não tem, infelizmente não tem. Difícil, né?
Agora a gente fala de Páscoa. Uma pesquisa feita pelo Procon em Taubaté mostra que o preço dos ovos de chocolate e das caixas de bombom pode variar mais de 60% na cidade. Houve uma grande diferença de preços entre os estabelecimentos. Isso porque nós percorremos 10 estabelecimentos. Porém, o que acontece? O preço, na verdade, ele tem que obedecer a uma ordem econômica. E como que a gente tenta melhorar e minimizar? Na verdade, é a lei da oferta e procura. Então, quando a gente tem uma grande oferta no mercado, tá, e uma grande procura, tende a diminuir esses preços. Por isso que o consumidor, na verdade, ele tem que fiscalizar também, ele tem que ir atrás, ele tem que procurar para que ele não sofra, né, no bolso. Quando tiver no supermercado, visualizar realmente os preços, a validade, isso é muito importante. E, inclusive, verificar se no supermercado existe as ofertas, o que está sendo oferecido e se o produto se encontra no local. Se ele verificar que está faltando data de validade, está faltando o peso na embalagem, está faltando, inclusive, o preço, né? Então, são situações que ele pode realmente entrar em contato, né, com o Procon e fazer a sua reclamação. São situações que ele pode realmente entrar em contato, né, com o Procon e fazer a sua reclamação. Comprou um produto, chegou em casa, não tinha brinquedo, tá? É um defeito. Então, ele pode estar reclamando, buscando um novo produto ou pedindo a restituição do que ele pagou de forma indevida, não veio o pedido correto. É preciso ficar de olho, né? E agora eu tenho um recado importante para você. Gente, se você gosta de moda e de comprar com economia, para tudo e presta atenção. Começou o aniversário de Gaspi e nesta festa tem ofertas a partir de R$ 19,99. Duvida? Então olha só. Começou o aniversário de Gaspi. Você na moda a partir de R$ 19,99. Blusa básica feminina ou camiseta básica masculina por R$ 19,99. Rasteira Dakota por R$ 69,99. Tênis feminino Activista por R$ 69,99. Calça jeans masculina por R$ 79,99. Conjunto de moletom infantil a partir de R$ 39,99. E você ainda parcela em 10 vezes fixas no cartão de Gaspi. Aproveite! De Gaspi, para você economizar dos pés à cabeça. Que festa imperdível, hein? Participar do aniversário de Gaspi é só vantagem para o seu bolso. Ofertas a partir de R$ 19,99 e tudo em 10 vezes fixas no cartão de Gaspi. Tá esperando o quê, hein? Corra para a loja mais próxima ou acesse o site Aniversário de Gaspi para você economizar dos pés à cabeça. Vamos para a nossa primeira pausa e depois do intervalo tem as notícias políticas no nosso jornal. Nós já voltamos. Estamos de volta e vamos para Brasília saber quais foram os principais assuntos discutidos nesta semana entre deputados e senadores. Rafael Tebas tem as informações. E aqui em Brasília chega ao final uma das semanas mais agitadas desse ano, com muitas discussões aqui no Congresso Nacional e também no Palácio do Planalto. Governo federal preocupado com as pesquisas que têm apontado uma queda na popularidade do governo. Na Câmara, um projeto foi aprovado que autoriza o governo federal a adotar medidas contra o tarifaço do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump tem aí colocado vários tipos de tarifas em relação a vários países, inclusive o Brasil. Além disso, a anistia aos envolvidos nos ataques contra os 3 poderes em Brasília, lá no dia 8 de janeiro de 2023, também foi articulada pela oposição, com o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro,
pressionando e muito o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que ele paute a anistia justamente na Câmara dos Deputados. Pelo que nós apuramos, existe uma tendência de Hugo Mota não levar essa discussão nas próximas semanas e até nos próximos meses. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem aí vários julgamentos relacionados a casos do 8 de janeiro e, portanto, não quer criar um atrito entre os poderes. De Brasília, Rafael Tebas. O nosso repórter Rafael Tebas falou e o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é mesmo assunto da semana, né? O país vai cobrar tarifa de 10% para os produtos brasileiros. Os setores mais afetados já começaram a avaliar os efeitos. Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Calçados, que tem nos Estados Unidos o maior comprador, o imposto médio para entrar no mercado americano deve subir de 17% para 27%. Mas ele lembra que outros países receberam uma sobretaxa ainda maior. O imposto que hoje se paga para entrar nos Estados Unidos, que é uma tarifa média em torno de 17%, 17,3% mais precisamente. Então, nesse aspecto, o Brasil torna-se mais competitivo perante os asiáticos, que são os grandes exportadores de calçados para o mercado americano. Já a Confederação Nacional da Indústria pretende enviar uma missão com empresários e representantes do governo brasileiro para negociar com o governo americano. O que nós queremos no final da história é uma agenda pró-mercado, é uma agenda de abertura mútua de negócio que seja benéfica para todos os lados. Se esgotarem a todas as possibilidades de se estabelecer qualquer tipo de acordo, a CNI, obviamente, vai se posicionar para tentar influenciar algum tipo de agenda compensatória. O presidente Lula disse que o governo avalia medidas diante do tarifaço e que exige reciprocidade. Responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Apesar da fala mais dura do presidente, o governo pretende continuar adotando, pelo menos por enquanto, o diálogo. Mas se isso não surtir efeito, o Brasil terá respaldo para retaliar, devido ao projeto aprovado no Congresso que permite a adoção de medida equivalente no comércio internacional. O Palácio do Planalto também não descarta recorrer à OMC, a Organização Mundial do Comércio. Já o presidente da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, lembrou que a OMC e outros organismos multilaterais de negociação estão enfraquecidos. Tudo isso está num segundo plano, porque a ação é muito direta e objetiva. É taxação direta de um país, de produtos de cada país. É muito sério, muito grave o que está ocorrendo. E isso mexe na geografia econômica do mundo fortemente. Um dia depois do anúncio de Trump, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou um comunicado em que cita o Brasil entre os países que sufocam esforços da economia americana para promover a sustentabilidade. A representação destaca ainda que o presidente Trump se recusa a permitir que os Estados Unidos sejam explorados. A Prefeitura de São José dos Campos deve adotar medidas compensatórias que melhorem o trânsito na região da Ponte Estaiada. A decisão é do Supremo Tribunal Federal e foi mantida mesmo depois de um pedido de recurso da gestão municipal. Todos os detalhes desta notícia estão no nosso site, o thmais.com.br/vale. De acordo com a Justiça, a obra foi inaugurada, que foi inaugurada em 2020, priorizou o transporte individual e prejudicou o coletivo sem análise de alternativas eficazes. Em nota, a Prefeitura informou que ainda não foi intimada e que vai avaliar recurso cabível. Mais um intervalo e daqui a pouco uma reportagem sobre o Dia Mundial dos Animais de Rua. Nós já voltamos.
A Prefeitura de Taubaté e o governo do estado de São Paulo anunciaram hoje a renovação do contrato de convênio para o custeio parcial dos atendimentos do Hospital Universitário de Taubaté, o HMUT. O repasse mensal do estado vai ser de 3,5 milhões de reais. Já o governo federal e o municipal fecham um montante de 9,4 milhões mensais destinados à manutenção do hospital. O governo de São Paulo informou também que deve fazer novos investimentos na infraestrutura do local. O final de semana deve ser de frio e de muita chuva na região. Atenção, porque tem alerta da Defesa Civil para tempestade e possibilidade de alagamento em várias cidades do Vale. Vamos ver as temperaturas no nosso telão. A gente começa aqui falando de Taubaté, que amanhã a gente tem máxima apenas de 20 graus, mínima de 14. Em Jacareí também deve fazer frio amanhã, máxima de 20, mínima de 16. Em Caraguatatuba, na praia, atenção se você vai descer para o litoral amanhã, máxima de 23, mínima de 15. Em Campos do Jordão, aí sim frio para valer, hein? Máxima de 13, mínima de 9 graus. E hoje, 4 de abril, é Dia Mundial dos Animais de Rua. Assim como a violência, o abandono é crime. Em Taubaté, os casos de maus tratos aumentaram nesse ano. Este Border Collie grandão, todo relaxado, é o Otto. Aos 9 anos de idade, ele se diverte com a nova tutora, a Ligiane, que literalmente deu uma nova vida ao cachorro. Era acorrentado, uma corrente muito curta, ele não podia se movimentar nunca, né? E ele estava doente, gravemente doente, sem tratamento nenhum. Estava bem abusivo, né, o tratamento que estavam dando a ele. Então, ele foi retirado desse tutor, né, e foi levado para o CCZ. Então, lá ele passou a ficar num canil com mais outros cachorros, né? E como é muito grande a demanda, né, o espaço lá é muito limpo, muito bem cuidado pela cidade, mas ainda é superlotado, né? Então ele ficou sendo bem tratado. Eu acabei me comovendo com a situação dele, porque ele é extremamente manso, dócil, fiel, grato. E agora vai para 3 meses que ele está aqui. Em Taubaté, o Centro de Controle de Zoonose recupera animais que foram vítimas de maus tratos. A gente recebe diariamente denúncias de maus tratos. A nossa equipe de fiscalização vai até o local para averiguar a situação. Quando é caso, notifica e, dependendo da situação, recolhe. Quando os animais são recolhidos devido a maus tratos, eles vêm para as zoonoses, eles passam por exames para saber da sua situação clínica e passa também por passeios para a gente tentar reabilitar o animal para uma nova família. Segundo a Prefeitura de Taubaté, de janeiro a março de 2024 foram realizadas 24 notificações de maus tratos com 5 animais recolhidos. Já neste mesmo período, em 2025, foram notificadas 22 autuações de maus tratos e também com 5 animais recolhidos. A diferença neste ano é que um dos animais recolhidos foi uma égua. Ela estava amarrada e com o olho muito machucado. A gente praticamente não conseguia ver a córnea dela, era só machucado. E aí a gente precisou fazer o resgate, a pessoa provavelmente não conseguiu tratar e abandonou. Infelizmente ela perdeu a visão desse olho, então é um animal, seria uma adoção especial, mas que pode sim, estar apta sim à adoção. E no mês da conscientização contra os maus tratos animais, a advogada reforça o quanto é importante denunciar. O mais importante é de lembrar que para ter uma denúncia é preciso ter provas. E em se tratando de animais, normalmente a delegacia não tem tempo de coletar todas as provas. Então é importante que quem está vendo o crime acontecer precisa filmar, precisa fotografar, vai até a delegacia, leva a identificação de quem cometeu o crime, se for possível, né? Às vezes está do lado, é um vizinho que está cometendo o crime e as pessoas geralmente falam, eu não quero me envolver porque é meu vizinho. E vai deixar o animal sofrer. As pessoas têm elas minimizam o crime porque é um animal.
e que mais pessoas possam ter essa empatia e agir como a Ligiane. Então é gratificante ver tudo isso, né? Um cachorro, como eu já disse, né, que ressurgiu das cinzas. Eu acho que as pessoas deveriam abrir mais a mente, o coração, visitar o CCZ, conhecer esse departamento da nossa cidade e conhecer os animais de lá, né? Um animal adotado, tirado de maus tratos, ele é muito mais grato que se possa imaginar. Então é uma via de mão dupla. Você dá amor, você dá carinho e recebe em dobro. Com certeza, eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você estiver pensando em adotar. Eu tenho as minhas adotadas, que são os amores da minha vida. Gente, fim do nosso jornal. Muito obrigada pela sua companhia ao longo desta semana inteira. Segunda-feira a gente se vê. Um bom final de semana, hein? Um beijo. Tchau, tchau.